Glória a Deus. Vamos sentar, queridos. Glória a Deus. Abra comigo em Hebreus 12. Daqui 2 semanas tem batismo. O batismo está marcado, se não me engano, para o dia 9, né, Lúcia? Dia 9. E vai ter o seminário de libertação. O pastor Jair pediu para avisar. Que dia que é, Joe? 21 de abril. 21 de abril, seminário de libertação. Acho que tem ficha lá no fundo, olha. A Luciana fica lá no fundo, está lá a Regina. Aquela mesa lá no fundo é a nossa secretaria, que ela é transportada para os cultos, aos domingos. Porque tem muitos irmãos que não tinha como vir aqui durante a semana, então a gente começou a colocar a secretaria aqui. Então ali tem ficha de tudo, tem tudo que precisa, está ali. Vocês podem procurar ali na secretaria, ou então durante a semana na secretaria lá no administrativo. E quem quiser fazer o seminário de libertação é bênção. Amém? Hebreus 12, de 1 em diante. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis desmaiando em vossa alma. Pai, no nome de Jesus, Deus querido, fala conosco, Senhor. Ministre em nossas vidas, ó Pai. Fala comigo e com cada irmão que está aqui, Senhor. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Este, para mim, é um texto, talvez um dos textos mais importantes para a minha vida da palavra de Deus. Porque ele fala de ir para frente, ele fala de romper, ele fala de tomar uma atitude de ir além. Quantos querem ir além, conquistar algo, vencer? Amém? 2 coisas que não pode acontecer na sua vida. 2 coisas que nós não podemos viver. 2 coisas que você não pode deixar acontecer na sua vida. A primeira é andar para trás, é retroceder. A segunda é ficar estagnado. E essas 2 coisas, elas tentam constantemente fazer com que a gente fique nelas. Ou andar para trás que nem caranguejo, ou ficar estagnado. E Deus não tem propósito, nem que você ande para trás e nem que você fique estagnado, porque Deus tem muito para você, Ele quer que você conquiste muito. Amém? Deus tem um propósito para a sua vida. Deus tem algo para você conquistar. Quando você nasceu, Deus já traçou um propósito para a sua vida. Você não nasceu por acaso, você não veio a existir por um acaso, e você não está aqui por um acaso. Deus tem um propósito na sua vida, e nada acontece por acaso, não existe coincidência, existe Jesuscidência na sua vida, amém? Por isso, queridos, entenda uma coisa, tudo que o diabo vai trabalhar e vai querer é que você ou ande para trás ou fique estagnado, mas o que Deus quer para você é que você vá além dos seus limites, amém? Limite para Deus não é problema, limite para Deus significa superação. Você tem limite? Ele vai fazer com que você supere os seus limites, amém? Um limite sempre é um desafio para que você supere, amém? Tem limite? Eu também tenho. Você é limitado? Eu também sou. Todos nós temos limites, e o que Deus quer é fazer com que você rompa os seus limites, mas não que os seus limites se transformem em um obstáculo que faça com que você fique estagnado ou ande para trás. Amém? Por isso, a primeira coisa que nós temos que entender, antes desse texto, o autor de Hebreus, ele está falando dos homens da fé.
Então, o capítulo anterior, 11, inteirinho, ele fala homens da fé. Porque Abel pela fé, Abraão pela fé, Moisés pela fé, homens que venceram pela fé. Não venceram pela capacidade, não venceram porque eram melhores do que nós, venceram porque tinham fé, amém? E foram além dos seus limites. E termina falando desses homens com uma frase que eu amo, que diz assim: homens dos quais este mundo não era digno. É lindo isso. Você foi chamado para ser muito melhor do que este mundo. Você foi chamado para viver pela fé, e quem vive pela fé, vive muito acima deste mundo, amém? Você foi chamado para ser muito melhor do que este mundo. Quem vive no nível deste mundo está perdido, esse mundo está perdido, mas Deus te chamou para viver muito além, amém? Aí ele fala assim, olha, visto que nós temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas. O que ele está dizendo? Sobre a sua cabeça existe uma nuvem de vencedores. Em cima da sua cabeça tem um monte, uma nuvem de gente que venceu. E se existe em cima da sua cabeça um monte de gente que venceu, há uma nuvem de vencedores, olha para eles. Olha para os que venceram. Se você olhar para quem venceu, você é um vencedor. A vida é assim. Se você olhar para os vencedores, você será um vencedor. Se você olhar para um derrotado, você vai ser um derrotado. Quem quer ser vencedor? Olha para vencedor, se espelhe em vencedor, imite um vencedor. Se você quer ser um derrotado, é só olhar para um fracassado. Imite um fracassado e você vai se fracassar também. Amém? Por isso que nós não podemos, muitas vezes, olhar e nos espelhar em artistas. Porque a única coisa que eles fazem é a aparência. Por isso que nós não podemos passar a vida, infelizmente, tem muito jovem que se espelha num jogador de futebol. E de repente ele joga muito bem futebol, mas a vida dele é uma tragédia. E aí a gente fica olhando para pessoas que têm uma vida apenas de aparência, e a nossa vida passa também a ser apenas de aparência. E Deus não te chamou para ter uma vida só de aparência, Deus te chamou para ter uma vida concreta e abençoada em nome de Jesus. Amém? Ah, pastor, eu não imito ninguém. Nós sempre imitamos alguém. Eu não imito ninguém. A gente sempre imita alguém, não existe isso. Vocês já viram que todos os pastores da Universal pregam igual a Edir Macedo? Parece até, qualquer um que você ouvir parece com o Edir Macedo. Você sabe por quê, queridos? Que acontece aquilo? Porque eles ficam ouvindo o Edir Macedo e eles admiram aquele homem. Você pode não admirar, mas eles admiram. Eles admiram tanto que eles bebem daquela fonte. Toda pessoa que você admira, você bebe da fonte dela. Toda pessoa que você admira demais, que você gosta de ouvir, que você admira, que você gosta de observar, você está bebendo daquela fonte até sem perceber. Você vai comendo, você vai bebendo daquilo. Amém? Então, muitas vezes, a pessoa, ela admira uma pessoa que tem uma aparência tremenda, mas tem uma vida atrapalhada. E aí ela vai bebendo daquela fonte, e aí a vida dela começa a ficar atrapalhada também. Por isso que a Bíblia fala, olhe para os vencedores, amém? Olhe para aqueles que venceram. Por isso que nós temos que ler a Bíblia e ver a vida de homens que deu certo. Porque se você ler a Bíblia e conhecer a vida de homens que deu certo, a sua vida vai dar certo. Amém? Se você observar a vida de gente que deu certo, a sua vida vai dar certo. Amém? É muito melhor você seguir alguém, observar e admirar um Josué, um Davi, né? Do que o Ronaldinho Gaúcho, o Zeca Pagodinho. Não é? Misericórdia. Fala assim para o irmão que está tratando, misericredo. Por isso nós somos igual a quem nós imitamos, a quem nós admiramos. Ele fala assim, olha, visto que nós temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunha. Então você tem exemplos, siga os bons exemplos. E ele fala assim, se desembarace de todo o peso e do pecado, que tenazmente te assedia. Então tem duas coisas que embaraçam a nossa vida. O peso e o pecado. Repete comigo, o peso e o pecado. A primeira coisa que fica embaraçando a sua vida é o peso. E o que seria peso, pastor? Peso é tudo aquilo que não é pecado, mas que atrapalha a sua vida. Por exemplo, temperamento. Todos nós temos um temperamento. Não nasceu ninguém até hoje sem temperamento. Uns são coléricos, bravos, nervosos.
Outros são fleumáticos, calmo, sereno e tranquilo, de boa. É tipo aquele que gosta de estar esperando o mundo acabar em barranco para ele morrer encostado. O sanguíneo, que é muito emotivo, e o melancólico, que enxerga tudo pelo lado da tragédia. Melancólico, Jeremias é um exemplo de melancolia, e é aquela pessoa que chora. Você quer contar um problema e quer alguém para te ouvir, conte para um melancólico. Se você for contar um problema para um colérico, ele fala assim, vai lá no tabernáculo, ajoelha lá e ora, que resolve. Mas o colérico, o melancólico vai te abraçar e chorar mais que você. O problema não é ter temperamento. Todos nós temos. O problema é quando o temperamento se torna um peso na sua vida. O problema é quando o temperamento se torna um problema na sua vida. Quando ele é um temperamento desequilibrado. Tem gente que é tão fleumática, tão tranquilo, que, meu Deus do céu, o mundo está caindo e não está percebendo. Tem marido que é tão fleumático, a casa está desabando, os filhos estão tudo atrapalhado, a mulher está arrancando os cabelos e ele está lá, tranquilo. Vocês conhecem alguém assim? Tranquilo. Fala assim, eu vou pescar. Não é? A casa está caindo e ele quer pescar. Tem gente que é tão emotivo que é desequilibrado. O sanguíneo. Qualquer coisa ele está chorando. Ninguém pode olhar para ele com cara feia, que ele já está achando que o pessoal está brigando com ele, está de mal dele. A pessoa é muito sentimental. É um desequilíbrio. O colérico, se bobear, fica com grosseira e sem educação. Dá coice até na sombra. Vocês nunca conheceram ninguém assim, graças a Deus, né? E o melancólico, gente, se bobear da depressão. É aquela pessoa que vive com depressão. O mundo é horrível, as pessoas são horríveis, todo mundo é hipócrita. Esse mundo é terrível. Não é? E aí o que acontece? Quem gosta de ficar perto de gente assim? Quem gosta de se relacionar com gente desequilibrada emocionalmente? Quem gosta de conversar e conviver com gente que tem um temperamento desequilibrado? É difícil. Por isso entendo o que eu estou dizendo, isso vira peso na sua vida, as coisas começam a complicar. E muitas vezes a pessoa não arruma um emprego abençoado, porque todo emprego que ela arruma, o temperamento dela atrapalha. Tem gente que até arruma namorada, mas não consegue nunca casar, porque o temperamento não deixa. Tem gente que está sempre... arruma amizade, mas atrapalha as amizades, as pessoas começam a evitar, porque é aquela pessoa de temperamento complicado, e ninguém gosta de conviver com gente de temperamento atrapalhado. Ministra a vida do teu irmão, assim, um cara de profeta. Ninguém gosta de viver com gente atrapalhada, hein? Se o irmão for esperto, ele fala assim, então eu vou me acertar. Não é verdade? Então nós temos que deixar Deus tratar o nosso temperamento, nós temos que ouvir a palavra, nós temos que pedir para o Espírito Santo trabalhar o nosso temperamento, para que o temperamento não seja um peso na nossa vida, para que o temperamento não seja um obstáculo para você ser abençoado, para que o seu temperamento não seja um problema para você arrumar emprego, para que o seu temperamento não seja um problema dentro da sua casa, com a sua família, para que o seu temperamento não seja um problema dentro da igreja, amém? Tem que ser tratado, amém? Porque senão vira peso. Outro problema que nós temos, que vira peso, a nossa criação. A gente foi criado, cada um aqui numa casa, com coisas certas e com coisas boas. Ninguém foi criado só com coisa boa. E também ninguém foi, na criação, só aprendeu coisa errada. Só que a gente traz da criação da gente um monte de problemas que tem que ser tratado. Nós temos que aprender, queridos, entenda uma coisa, o que ficou para trás, repete comigo, aquele que está em Cristo é nova criatura. Amém? Nós temos que entender que Deus quer escrever uma nova história na nossa vida. Mas meu pai era assim, meu avô era assim. Era, você não é, e não pode ser, e a história deles não pode se repetir na sua vida. Amém? Eu estava contando aqui, tem uma irmã, 6 meses...
De casado, o irmão me chamou lá na casa dele. E a irmã sentadinha lá. Ô, pastor, faz 6 meses que o senhor casou nós. Há 3 meses atrás, ela lavou o tapete da sala que nós ganhamos de presente. Até hoje está no muro. Pastor, ela não tirou do muro, apodreceu no muro, pastor. Pastor, as roupas íntimas dela, ela bota na bacia de molho. Se eu não tiro, mela. É irmã lá. Irmã, você não pode ser assim. Irmã, você tem que ser assado. Tem que... Mas não tinha acordo. Sabe por quê, querido? Entenda uma coisa. Existe uma palavra chamada obstinação que vira um problema na nossa vida. A pessoa... Obstinação é um jeito de falar porque a pessoa é tapada. Então, para não falar que a pessoa é tapada, a gente fala que é obstinado, né? Tem gente que é assim, ó. Você fala 15 anos na cabeça da pessoa, mas não muda um milímetro. Aí dá vontade de dar um soco, mas não pode. O pastor não pode dar soco na cabeça. Então você não dá, porque a vontade era dar um soco assim, né? Dar um croque, falar acorda, não é? Mas não pode. Então a pessoa não muda. O que aconteceu, mano? Acabou o casamento, deu problema. Por quê, queridos? Porque ela aprendeu, sei lá com quem, que a vida era daquele jeito, larga tudo largado. Mas ele não era assim, ela não quis mudar, ela não quis crescer, isso é crescimento. Ela não quis quebrar paradigmas, ela não quis ter uma... Sabe, eu fui criada assim. Aí tem aquele cara que é lambão, mulher limpa a casa direitinho, ele chega, joga para cá, joga para lá, né? E a mulher tem que sair catando. Porque a mãe pegava. Aí ele acha que a mulher também tem que sair catando. Não é? Criação. Tem gente acostumado a falar palavrão e gritar. E acha que isso é normal. Filho, preste atenção, filho criado em casa, que as pessoas gritam, brigam e falam palavrão, fica desequilibrado emocionalmente. E a psicóloga está falando na cabecinha. Você fala, isso é verdade, verdade. Aí o que acontece? Chega na adolescência, fica tudo meio doidinho, meio atrapalhado. Por quê? Mas em casa nós acostumamos. Acostumou não. Isso é peso que tem que ser tirado. Amém? Agora nós temos uma nova história. Amém? Repete comigo. Agora nós somos uma nova história. Amém? Então, a criação, porque meu avô, meu pai, meu tio, era assim, mas você não, agora você é servo do Deus Altíssimo, e você escreve uma história nova, amém? Então, queridos, entendam uma coisa, nós não podemos deixar que o peso amarre a nossa vida. O que é desembaraçar? Falei, eu não quero isso para a minha vida. Ora, chora na presença de Deus, clama ao Senhor, vai na libertação do pastor Jair, faz qualquer trem, mas fala, eu não vou ser assim, eu vou mudar em nome de Jesus, amém? Eu vou escrever uma história diferente, esse peso na minha vida não vai ter. Se o seu temperamento está te atrapalhando, lute com ele até tratá-lo, amém? Se os hábitos que você trouxe, as manias que você trouxe da sua casa, da sua família, da sua cultura, te atrapalha, fala, eu não vou ser assim, eu vou mudar em nome de Jesus, amém? Nós temos um contexto social que muitas vezes embaraça o brasileiro. Nós vivemos num país abençoadíssimo, essa terra é muito abençoada, mas a cabeça do brasileiro, a cultura do brasileiro é problema, é tudo atrapalhado. E 99% dos brasileiros xingam os políticos. Mas se puder ser político, faz igual eles. Porque é uma mentalidade de tirar proveito. Se puder passar um dedinho, não passa, né? Então, está na mentalidade. E nós temos que quebrar isso, porque nós somos nova história em Cristo Jesus. Amém? Nós não fomos chamados para viver no contexto, no peso. Por que o Brasil está carregando esse peso? Por que nós estamos atravessando toda essa luta? Não é porque o Brasil não é abençoado, porque é abençoado. Essa terra é abençoada demais. Com tudo que os homens aprontam, ainda continua abençoada, não é? O Brasil está passando tudo o que está passando por causa da cultura do brasileiro, por causa da sociedade brasileira que precisa mudar a sua mentalidade, começando por nós crentes, amém? Que tem que dar bom testemunho. Preste atenção,
Dizem que nós somos 40 milhões de evangélicos. Se nós tivéssemos 40 milhões de evangélicos dando bom testemunho, esse Brasil já era diferente. Se nós tivéssemos aqui 40 milhões de brasileiros orando, buscando a Deus e dando bom testemunho, este país não era do jeito que é. O problema é que a maioria bate no peito, fala aleluia, e canta louvores, gospel, mas lá no emprego dá um monte de problema. Em casa, os vizinhos têm que tampar os ouvidos. Né? E aí, na escola, e aí não dá certo. Deus nos chamou para fazer diferença e desembaraçar tudo aquilo que está embaraçado em nossa vida. Amém? Tudo aquilo que é peso. Eu sou brasileiro, mas antes disso, eu sou cidadão do céu. O meu compromisso maior é com o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Quem governa a minha vida é o Senhor Jesus e eu faço parte do reino de Deus. Amém? Eu sou do reino de Deus. Fala para o irmão que está do teu lado. Você é do reino, meu irmão. Teu compromisso é com o reino. Nós temos um compromisso. A Bíblia fala que nós somos cidadãos do céu. Cidadãos do céu. Nós somos chamados para fazer diferença. Para fazer a diferença neste mundo. Nós não fomos chamados para ser igual ao mundo. Nós somos chamados para ser diferente. E se não for para ser diferente, não vale a pena. Amém? Por isso que eu falo, desembaraçar de todo o peso. E do pecado, repete comigo, pecado que tenazmente nos assedia. Pecado vai sempre ficar te seduzindo. Porque o que o diabo quer é que você caia, seja humilhado, passe vergonha e perca tudo que você tem. O que o diabo vai fazer e vai trabalhar continuamente é para que você caia. E preste atenção, você sempre vai ser fraco. Ó, pastor, você sempre vai ser fraco. Deus não vai te transformar num super-homem e não vai te transformar numa super-mulher. Porque se assim ele fizesse, nós nos tornaríamos pessoas autossuficientes e abandonaríamos o Senhor. E Ele nunca vai fazer isso. Você nunca vai ser um super-homem, você nunca vai ser uma super-mulher, você é fraco. Por isso você precisa do Espírito Santo. Por isso você precisa de orar. Por isso você precisa ter irmão junto com você, andando em unidade, para falar, meu irmão, cuidado. Por isso você precisa estar ouvindo a palavra de Deus, ela está te renovando. Por isso você precisa estar com o Senhor Jesus. Porque quando Paulo reclamou da fraqueza dele, o Senhor disse para ele, a minha graça te basta, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Amém? Então fraco você sempre vai ser. Tentação você sempre vai sofrer. Amém? Desejo de fazer coisa errada você sempre vai ter. Desejo de tomar atitude errada você sempre vai ter. Sempre. O que você precisa é não deixar isso te embaraçar. Porque tudo que o diabo quer é usar o pecado para te embaraçar e te destruir. Depois ficar rindo na sua cara. Porque depois que o crente cai, o diabo fica rindo. E aí bota as pessoas para rir de você. Fala, olha lá. Falava tanto de Jesus, está com a vida destruída. Porque o pecado destrói a vida de uma pessoa. Repete comigo bem alto para todo mundo ouvir. O pecado destrói a vida de uma pessoa. Isso daí, o pessoal pode falar o que for, é verdade. E o pecado vai estar sempre batendo na sua porta. Por isso que a Bíblia fala, abre mão, se desembaraça. Não deixa o pecado, nem peso, embaraçar a sua vida. Desembaraçando de todo o peso do pecado, que tenazmente nos assedia, corramos. Deus tem pressa. Ele quer que você corra a carreira que está proposta. Deus tem um propósito. Deus traçou um caminho para você e tem uma proposta para a sua vida. A palavra de Deus diz em Efésios 1, versículo 3, que toda sorte de bênçãos
já estão reservadas para você nas regiões celestiais. Deus tem um propósito. Por que muitas vezes, queridos, nós não alcançamos aquilo que Deus tem para a nossa vida? Porque Deus fala, corre que eu vou te dar, vai que eu vou te dar. E a gente fica assim, tudo embaraçado, cheio das coisas, enrolado com um monte de coisa, e a gente fica andando, rastejando, e a vida não vai. E meu irmão, a gente não quer abrir mão de coisas bobas para correr. E Deus te chamou, abre mão daquilo que está atrapalhando a sua vida e corre, porque lá na frente tem bênção para você. Abre mão daquilo que te atrapalha, que te pesa, porque lá na frente Deus tem bênção e você vai alcançar as bênçãos em nome de Jesus. Tem gente que passa anos embaraçado com coisas tolas, passa anos embaraçado com bobeiras que vão impedir que ele chegue lá e alcance aquilo que Deus tem para a vida dele, porque Deus tem bênção para você, amém? E quanto mais você correr, mais você vai alcançar em Cristo Jesus. Quanto mais você correr, mais Deus vai te levar a lugares longes, abençoados e grandes para a sua vida, amém? E ele fala assim, olhando firmemente para o autor e consumador da fé. O que é olhar firme? Você já olhou firme? Olha firme para mim, Dinei. Você crava os olhos, né? Quando a gente fala assim, olha firme, você crava os olhos assim, não tira os olhos daqui. Não é verdade? Olha bem o que eu vou te dizer. Todas as vezes que você olhar para a sua vida, você se decepciona. Se você olhar para a sua própria vida, desanima. Ixi, tudo bem? Dá a mão pro tio. Todas as vezes que você olhar para você mesmo, você desanima. Todas as vezes que você olhar para os irmãos, para a igreja, olhar para assim, você quer o microfone? Agora você deixa o tio pregar? Ela quer orar por vocês depois, viu, gente? Todas as vezes que você olha para a igreja é falha. O André disse, igreja é um hospital. Todas as vezes que você olha para as pessoas, você perde a visão de vitória. Qual que é o problema de muita gente? Fica olhando para os irmãos. O duro é que se olhasse para o irmão abençoado, né? Mas olha sempre os problemáticos, não é? Se olhasse ainda para um abençoado e imitasse o abençoado, né? Mas olha bem para o problemático e fala, lá, fulano lá, fala que serve a Deus, vai na igreja, a vida dele. E aí fica igual a ele. E os dois ficam com a vida derrotada. Todas as vezes que você olha para as circunstâncias, quem passa luta na vida? Quem aqui passa luta no trabalho? Quem passa luta com a família? Quem passa luta na escola? Quem passa luta e luta? Todo mundo. Nós passamos luta. Nós passamos dificuldade. Quem não vence? Quem não vence? Quem tira os olhos de Jesus e olha para as circunstâncias, olha para as pessoas, olha para os problemas, olha para Jesus. Sabe por quê? Preste atenção. Você tem problema, não tem? Você tem luta, não tem? É difícil a sua vida? Quem aqui passa lutas e dificuldades? Pode ser sincero, levanta a mão. Quem passa problema financeiro? Quem passa luta de relacionamentos? Quem passa luta com enfermidade? Nós passamos. A gente tem problema, não tem? Mas quando você olha para Jesus, e olha bem para Jesus, você enxerga uma pessoa que recebeu cusparada na cara por sua causa. Quando você é cheio de problema, olha firmemente para Jesus, você olha para uma pessoa que foi capaz de ser xingado por causa de você. Humilhado por sua causa. E ele não desistiu. Por causa de você, ele não desistiu. Quando você olha para Jesus, você vê uma pessoa que foi açoitada. E levou chicotada nas costas. Por causa de você. Por causa de mim. E não desistiu. Ele não fez caso da ignomínia. Quando você olha para Jesus, você vê uma pessoa que foi capaz de arrastar uma cruz no meio de uma cidade, com uma multidão gritando.
por causa de você. Ele não fez caso disso. Quando você olha para Jesus, você vê uma pessoa que foi capaz de morrer na cruz. Cata um preguinho daquele bem fininho e tenta socar na mão. O dedinho. Você não vai ter um milésimo do sentimento que Jesus teve quando cravaram os pés e as mãos dele numa cruz. E você sabe por que ele fez isso? Porque era o único jeito de ter você de volta para ele. O único jeito de ter você para ele era ele morrendo na cruz. Ele não fez caso de sofrer por nada para ter você de volta. Quando você olha para Jesus e vê tudo que ele passou por você, você olha para o seu problema e fala: eu não tenho problema. Eu não tenho problema. Jesus morreu para me salvar. Nada é mais importante na minha vida. Amém? Quando a gente olha para a nossa vida e fica muito voltado para a nossa vida, nós nos tornamos pessoas egoístas, egocêntricas, rancorosas, amargas, pessoas problemáticas, pessoas desanimadas. Mas quando você olha para Jesus, você começa a ser muito grato, porque a vida que você tem é maravilhosa. Porque Ele morreu para te salvar. E Ele pagou um alto preço por você numa cruz. Amém? Vamos ficar em pé, queridos. Dê a mão para a pessoa que está do seu lado. Foi na cruz onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que os meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. Foi na cruz que Ele morreu por você. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que os meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. Um dia Jesus disse assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Não foi outra pessoa que disse, foi o próprio Jesus. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é o único caminho. Ele se colocou nessa condição, morrendo na cruz por você, morrendo na cruz por mim. Por isso, quando você olha para Ele, você vê o quanto você é valioso. Você custou o sangue do Cordeiro. Você custou o sangue de Jesus. E Ele te amou a ponto de morrer por você numa cruz. Amém? E eu quero fazer uma oração com você. Repete comigo e fala: Senhor Jesus, eu te agradeço, porque o Senhor morreu por mim na cruz do Calvário. O Senhor morreu para me salvar. Eu sou grato. E eu te peço, me lava com o sangue que foi derramado nesta cruz. Me limpa de todo o mal. Senhor Jesus, eu sei que eu sou um pecador e que necessito do seu perdão. Por isso eu te peço, me perdoa, escreva meu nome no livro da vida. Senhor Jesus, eu quero viver com o Senhor nesta vida e durante toda a eternidade. Eu quero a salvação eterna. Eu aceito o sacrifício que o Senhor fez por mim na cruz. Em nome de Jesus. Amém. Quem fez essa oração pela primeira vez, nunca tinha feito essa oração, levante a mão. Deixa eu saber se tem alguém que nunca fez essa oração, aceitando Jesus. Vem à frente. Se você fez essa oração pela primeira vez, vem à frente. Eu quero que os pastores unjam você. E vamos cantar, talvez você não possa. Se for possível, você cante um louvor. Vem à frente, você que levantou a mão. Se você não levantou a mão, mas sentiu o desejo de vir aqui, vem à frente.
e nós vamos te ungir. Eu quero que os pastores orem por você. Vem aqui, olha. Fiquem aqui. Glória a Deus. Os pastores podem vir, os evangelistas. Vamos orar por cada um. O quanto tem valor a sua vida. Pode até pensar que onde está não exista pra você a saída. Abra os olhos para ver, está bem perto de você uma força bem maior do que a sombra de sua vida. Não é preciso mais chorar, abra um sorriso para a vida. A noite já se foi e um dia lindo chegou. Chegou Jesus com seu poder, desfazendo todo o mal. Não é preciso temer nenhum mal, nenhum mal. Glória a Deus. 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 Deus abençoe a cada um de vocês. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Deus abençoe vocês também. Deus abençoe. Vamos dar as mãos. Vamos todos dar as mãos. Glória a Deus. Vamos fechar todo mundo assim, olha. Isso, os corredores. Para a gente terminar. Vocês tocam, eu não pego o tom. Eu quero te amar mais e mais. Balança a mão do irmão assim, ó. Eu quero te amar mais e mais. Você faz parte do corpo de Cristo. Eu quero te amar mais e mais. Eu quero te compreender, meu irmão. Eu quero te compreender. Você É difícil, mas você consegue. do corpo de Cristo. Eu quero te compreender. Solte a mão do irmão assim. Faça assim pra Não ele. posso viver sem Agora dá um abraço nele. irmão. Dá um abraço no irmão. Sem você, você faz parte do corpo de Cristo. Não posso viver sem você. Eu quero te amar mais e mais, meu irmão. Eu quero te amar mais e mais. Você faz parte do corpo de Cristo. Eu quero te amar mais e mais. A paz do Senhor Jesus, Deus abençoe a cada um, amém? Aleluia.